Olá, bom dia para você que nos acompanha nessa transmissão. Estamos aqui em mais um sábado para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E é maravilhoso ter você aqui conosco, tá bom? Essa classe eu sempre digo que é a classe do coração da Escola Sabatina. É uma classe que eu gosto muito, sempre que eu tenho a oportunidade de estar aqui é algo fantástico, é algo maravilhoso, tá bom? E eu quero agradecer pela presença de cada um que está aqui conosco hoje. Hoje nós estamos aqui com o professor Marcelo, tá? Marcelo, eu digo que eu sempre assim, eu observo muito o jeito que o Marcelo tem para poder estudar, para poder buscar, ele sempre busca muito entendimento, é muito parecido com a forma que o Juliano estuda assim, buscando na Bíblia, indo em mais livros e buscando cada vez mais entendimento para poder entender direitinho mesmo, né? Como que Deus quer que a gente estude, né? Então seja muito bem-vindo, Marcelo, que o Senhor realmente te use aqui nesta manhã para poder transmitir para nós o estudo da lição, tá joia? E antes disso, eu quero aqui mencionar aqueles que nos acompanham aqui. Estamos aqui com 14 pessoas vendo ao vivo, então são 14, na verdade, 14 aparelhos. Eu acredito que tenham mais pessoas, porque sempre nesses aparelhos tem mais pessoas vendo. Algum aparelho ou outro não é só um que está vendo, então acaba tendo mais pessoas assistindo ali. Aí eu quero mencionar aqui a Cleusa. Feliz sábado, Cleusa. Muito obrigado pela sua presença. Tá? Quando puder, dá um pulinho aqui, de corpo presente. Dá um abraço no você, viu? Geralda de Jesus, muito obrigado, irmã Geralda, pela presença, feliz sábado. Vilma também, tem tempo que eu não te vejo por aqui, Vilma. Dá um pulinho aqui qualquer dia desse para nos prestigiar com a sua presença maravilhosa aqui, tá? Cleonice está ali também, um feliz sábado, Cleonice, um abençoado, sábado abençoado a todos também. Esse irmão aqui é presença garantida. Esse aqui eu tenho certeza que não falta uma. Irmão Salomão Góes, feliz sábado, meu irmão. Vanessa, sua esposa ali também. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Obrigado pela sua presença. Que Deus te abençoe e te cuide sempre aí. Tá joia? Cleide Vieira. Essa Cleide também é muito assídua. Quero fazer essa observação aqui. Às vezes a gente pontua, mas esquece de algum ou outro. Marileuza. Bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe. Maria Elza. Elza, seja muito bem-vinda. Sentimos sua falta por aqui no nosso meio. Qualquer dia desse apareça aqui, tá joia? Forte abraço, fica com Deus. Anderson, olha só, rapaz, professor Anderson. Anderson acho que está em viagem, né? Ó, curta bastante aí, aprenda bastante coisa aí. Acho que ele foi fazer uns cursos aí. O Anderson é um cara fera, né? Feliz sábado, Anderson. Acompanha a nossa transmissão aí. Que Deus te abençoe, te cuide e te traga em paz também, tá joia? Forte abraço para você, para sua família, para Nayara, para Mainá e pro Artuzão também, ó. Dá uma alisada na barriga aí e manda um abraço meu para ele, tá joia? Então é isso. Diego também, olha só, Marcelo, Diego, seu irmão entrou aqui na transmissão, né? Tá nos vendo também. Então, seja muito bem-vindo, professor Marcelo, que Deus realmente te use hoje para aqui para falar conosco. Eu quero convidar você, Marcelo, para a gente poder orar. Você pode fazer uma oração para nós, para dar estudo nosso, para dar início ao nosso estudo aqui, por favor? Sim, podemos sim. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que foi me dada novamente de poder estudar a lição em classe nesse momento, junto com Adalto. Agradeço também as palavras que você colocou, Adalto. É, que eu sou um estudioso, é, eu te agradeço por essas palavras. Na verdade, eu gosto de estudar, realmente, assim como todos nós, né, gostamos de estudar a palavra de Deus. Neste momento, então, eu convido a todos que estão online, possamos voltar então a uma prece a Deus, pedindo a Ele uma proteção e um conhecimento sobre o assunto que será ministrado a partir de agora. Oremos então. Querido bondoso Deus que estás nos céus, agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua santa casa mais uma vez, Pai. Pedimos que o Espírito Santo possa estar presente conosco, nos iluminando, nos fortalecendo e nos protegendo, para que possamos aprender cada dia mais sobre a Tua palavra. É isso que eu lhe peço. Derrame bênçãos sem medida, Pai, a essas pessoas que estão ouvindo. Em nome de Cristo, amém. Bom, então nós temos aqui a 12ª lição, meus amados irmãos. Estamos chegando no final de mais um trimestre,
Tá joia? Então você que não adquiriu sua lição ainda, próximo domingo, tá? Próximo domingo, o irmão Luizinho vai estar na igreja central. Tá joia? Eu vou até olhar aqui que ele me mandou uma mensagem. Vou confirmar para não passar a data errada. Luizinho, tá aqui. Luizinho, domingo dia 30, não é amanhã, tá? É no próximo. Eu já encomendei, porque esse ano eu dei um mole e fiquei sem minha assinatura. E eu sou meio metódico para algumas coisas, eu gosto de fazer assinatura no início do ano. Fazer depois de um trimestre ou dois, eu já não me sinto mais confortável. E aí eu estou sempre encomendando para o Luizinho as lições, quando ele vem. Então você que quer encomendar, tá joia? Procure os contatos aí nos grupos da igreja, os irmãos, todos têm o contato do Luizinho. Quem quiser pode me mandar um WhatsApp lá que eu mando o contato do Luizinho e já encomende a sua lição, porque ele já vai trazer as lições do próximo trimestre e você já vai ter encomendado, então você não vai ficar sem a sua lição para estudar. Porque essa daqui, ó, só tem mais a semana que vem. No domingo que vem já é a próxima lição. Então, não podemos ficar sem o alimento, tá joia? Não podemos ficar sem o alimento. Ele vai estar na igreja central, mas se encomendando, ele traz lá e você não vai ficar sem a sua lição aí. Então, como eu estava dizendo para vocês, o tema que nós estamos estudando aqui da nossa lição, eventos finais. Eventos finais. E o verso diz assim, ó: compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Provérbio 23, 23. Mas espera aí. Aí aqui já começa com uma dúvida, que eu já quero, como diz o outro, colocar o Marcelo, o professor Marcelo, na fogueira aqui já. A Bíblia, por vários textos, Marcelo, fala que Jesus dá de graça a água da vida, né? Que o próprio Jesus é a fonte de água da vida e que é de graça, a salvação é de graça e tal. E aí vem dizendo assim a verdade. Peraí, o que é a verdade? No verso 23 do capítulo 23 de Provérbios, né? E está falando para a gente comprar a verdade e comprar sabedoria, né? E instrução e entendimento e não vender isso. O que a lição está querendo dizer com isso? De saudar a todos novamente, para que a gente possa abrir a palavra de Deus e tentar buscar um pouco mais de conhecimento sobre a realidade, os acontecimentos que estão à nossa volta, principalmente, né, Adalto, nos nossos dias. E o Adalto levantou essa questão que está em Provérbios 23, 23, que diz o seguinte: compre a verdade. Eu acho que é notório a percepção que a gente tem, principalmente na realidade em que nós nos encontramos hoje, o quanto é preciosa essa verdade diante de tanta mentira que existe, né? De tanta teoria, de tantas teses, de tantas coisas que nos é colocado. A pessoa que assim que consegue cavar e buscar a verdade em meio a esse lamaçal de coisas que nos arrodeiam, realmente ela tem um preço muito grande. E o fato não é nem tanto de além de ser difícil a questão de encontrar essa verdade em meio a esse monte de teoria, esse monte de verdade e mentira que se aparece, o preço aqui está em viver essa verdade, né? Você já percebeu assim, Marcelo? Às vezes você está querendo convencer alguém, né? Você está com um argumento ali e tal. Aí a gente usa a seguinte expressão assim, não, compra a minha ideia aqui, compra a minha ideia. Já viu alguém usando assim, falar dessa maneira? Então, eu acredito que Salomão, quando ele escreve aqui, ó, o livro de Provérbios, e aí ele fala, ó, compre a verdade. Não é que você tem que pagar um preço e você ter mérito e você ser dono daquela verdade, porque assim, quando a gente compra, a gente quer a propriedade, né? Você comprou uma casa, você quer que passe para o seu nome. Você comprou um carro, você vai lá e passa o documento e transfere para o seu nome. Mas aqui é mais uma questão de força de expressão, olha só. Se apegue à verdade, adquira essa verdade, pregue essa verdade, compre, né? Compre a ideia dessa verdade, que a gente sabe o que é a verdade. A verdade é o quê? É a palavra de... É aqui, ó. A verdade é a Bíblia, né? Essa aqui é a verdade que liberta, né, Marcelo? Exatamente. E é interessante que o verso ele traz mais itens também além da própria verdade. Ele fala para a gente também fazer o quê? Não a vender, ou seja, quando a gente passa, né, a não cumprir essa verdade, ou então adquire um outro pensamento, muda essa linha daquela que a gente está pensando, a gente está vendendo essa verdade por um argumento barato. Alguém chega com um argumento aí e tal, e você não dá valor àquela verdade ali, tudo. Então, assim, realmente é isso que está querendo dizer.
quando não vender. Quando Salomão fala para não vender. E aí fala para comprar algo mais também, que é sabedoria e a instrução e entendimento. Isso tudo a gente deve comprar essa ideia num contexto geral, buscando a Deus e seguindo a sua palavra, né? E aí a gente vai avançando no estudo do nosso guia aqui, e aí quando a gente compra essa verdade, que a gente tem entendimento dela, né, Marcelo? A única coisa que nos resta então é ser o quê? É ser leal a Deus, é manter essa lealdade, né? Então assim, até que ponto eu tenho que me esforçar para manter essa lealdade a Deus e a sua verdade, a sua palavra? A lição ela vai trazer aqui, Adalto, e você colocou muito bem. É, primeiro que é difícil você encontrar a verdade em meio a tantas verdades relativas que se apresenta. É que nem você colocou. É, há um preço para isso. O preço é que, assim, nós devemos buscar essas instruções e esse entendimento. E é por isso que ela não se torna barata. Ela tem um preço para você buscar. Ou seja, você vai no mercado lá, você quer um utensílio, um objeto, você vai ter que buscar o melhor deles. Lá podem Exato. ter vários objetos, às vezes com uma promoção, às vezes com isso, aquele outro lá, que pode ser atrativo também, mas só um é o verdadeiro, só um é o correto. A verdade também é essa. Então, diante de Exato. tantas verdades que tem por aí que é pregado, existe uma única verdade que é a verdade verdadeira, né? E ela se torna cara nesse sentido. Então, Uhum. ela tem um valor, no caso, precioso para cada um de nós. Na questão de sábado, ela vai trazer até uma historinha ilustrativa que nós estamos passando em eventos finais. Eu Uhum. acredito que todo mundo acredita que nós estamos caminhando então para os últimos dias da história. Exato. E como passar por essa turbulência, por essa tempestade de qualquer jeito? Não dá, né? Não tem A como. questão é que a palavra de Deus, que é a verdade, nos ajudará a transpor essas adversidades que já estão, né, ao ambiente, ao cenário político, ao cenário econômico, ao cenário social, e iniciando, e quem sabe mais para frente aí com uma maior intensidade, mas como que você vai passar por isso, né? Através de Exatamente. uma bússola, que é a palavra de Deus, que é toda a verdade, né? E é interessante que a lealdade é algo assim que você perceba que num contexto geral da humanidade, e aí estudiosos vão dizer que o mundo tem aí bilhões e bilhões e bilhões de anos, mas a gente que é criacionista, a gente acredita aí em algo aproximado aí de 6 alguns anos aí, milhares de anos aí, né? E aí, desde o início, o que está realmente em jogo, né, Marcelo, é a lealdade a Deus. Se a gente for analisar de uma maneira muito prática, muito lógica, vamos dizer assim, é a lealdade, porque se a gente for remeter lá ao Gênesis, lá à criação, né? A Bíblia fala assim que no princípio criou Deus os céus e a terra, porém a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. E aí vai tendo o relato da criação. E dentro desse relato, você vê que no final, quando Deus coroa a criação, ele dá um dia para poder descansar, e ele faz apenas um pedido ao ser humano, fala, ó, você está aqui, tudo é seu, eu só quero que você seja leal a mim, cumprindo isso. Você vai pegar de tudo vai te servir, menos aquilo lá você não mexe, não. Então você perceba que daí para cá vem um contexto de lealdade, né? E tudo que vai ter relevância no final da história da humanidade é a quem eu estou sendo leal. Porque o contexto é lealdade, não importa, irmãos. Se você faz a vontade de Deus ou não, ou seja, automaticamente quando você faz a vontade dele, você está sendo leal a ele. Agora, quando você não faz, você está sendo leal a um outro alguém. Porque o contexto todo é lealdade, é adoração, é quem adorar, né? Então, lógico que tem todo o enredo, todas umas condições para que você chegue nesse ponto. Mas no fundo, a essência é a adoração, não é verdade? Correto. E eu já vi já um testemunho de que se nós pudéssemos colocar diante de nós Satanás ou qualquer outro demônio e um anjo, se eles estivessem apenas em pé, seria impossível saber quem era quem na história. O porquê?
Porque, na verdade, tanto Satanás quanto Cristo, diante desse cenário de adoração, cada um diz que tem a sua verdade, não é? Exatamente. Então, por exemplo, como que eu vou saber que a verdade está em Deus? Porque Satanás também, ele se intitula estar com a verdade. Quando os dois abrem a boca e manifestam as suas ações. Aí há uma disparidade de condutas. Ou seja, então o conflito ele sempre vai nortear em cima da adoração. Ou eu adoro a Cristo, que é Deus, ou eu adoro a Satanás. E como que eu vou saber a quem de fato eu devo adorar? A verdade ou o erro? E a forma melhor para mim saber isso aí é através da palavra de Deus, que nos nossos dias foi jogado por terra, né? Assim, a gente vai analisar e conversar com as pessoas, sem fugir muito do tema, você fala assim, ó, os mandamentos de Deus, eles estão em desuso, né? Foram abolidos, não prestam mais, ele foi enterrado. Não precisa mais. Mas será que de fato realmente é isso? Aí você vai analisar, por exemplo, bem assim, quem é que prega isso? Se não é uma doutrina satânica, né? De que os mandamentos de Deus eles foram abolidos, eles estão em desuso e não servem mais para os nossos dias. Mas se você olhar logicamente, eles estão em pleno vigor. Exatamente. Até mesmo porque a gente vai aprofundando no estudo e o guia vai trazendo várias informações, né, sobre essa questão, né? E aí perceba que o guia ele é muito dinâmico e ele é muito lógico na organização, vamos dizer assim, na escatologia de um estudo. Porque, por exemplo, ele traz um tema geral da semana, que é eventos finais, e eu gosto de sempre estar remetendo a esse tema final. E aí, a primeira coisa que ele vem falando dentro desse evento final é sobre uma verdade. Mas espera aí, o que é essa verdade? A gente já viu que a verdade é o quê? É a palavra de Deus. E aí, dentro da palavra de Deus, está escrito que Deus não muda, que Ele não volta atrás na sua palavra. Não é verdade? E aí, dentro desse contexto, fala para a gente buscar sabedoria. Mas onde que eu devo encontrar sabedoria? Dentro da verdade, que é a palavra de Deus. E aí, dentro daquele livro, daquela verdade ali, é lógico, com a unção do Espírito Santo, pedindo orientação, entendendo que a Bíblia não é um livro comum, eu vou entender que ali é a verdade. E é ela toda. Porque o próprio Deus falou que Deus não muda. Imagina, Deus mudaria na sua essência algo que ele escreveu com o próprio dedo? Porque lá no Antigo Testamento a lei de Deus está escrita pelo próprio dedo dele. Exato. Então não tem como ele falar que na própria Bíblia ele não muda, que ele não volta atrás na sua palavra, e aí ele escreve o negócio com a própria mão, entrega para Moisés naquele contexto ali de obediência de um povo que estava sem norte de lei para seguir. Eram 400 e tantos anos lá, mais de 450 anos de escravos, de um regime onde eram escravizados completamente, imagina, milhões de pessoas ali, e aí são libertos através do poder de Deus, o sendo usado ali na pessoa de Moisés, o libertador ali do povo, e aí fica sem um norte, sem um parâmetro social, sem um parâmetro de cultura, sem um parâmetro do que seguir, e Deus dá o segmento para eles ali. E isso vale até hoje, né? Perfeito. Adalto aos nobres irmãos que são online, eu imagino que a gente tem que entender o seguinte: cada ser humano, você e eu, nós fomos criados para sermos, e Deus vai deixar claro depois ali no Novo Testamento que nós somos um santuário, né? Aliás, um templo. Exato. Por que nós somos um templo? Analisa, nós somos um templo para demonstrar, então, a manifestação do caráter de Deus. Nós fazemos nos nossos dias atuais? Às vezes não, porque nos falta muita coisa. E a sociedade em si, ela não demonstra essa manifestação de caráter ainda. Mas veja, se nós somos o templo nós somos criados para ser templo. E quando nós recebemos, então, o selo que é o Espírito Santo na nossa vida, nós vamos manifestar a vontade de Deus através do cumprimento e a obediência, que é a guarda dos mandamentos. E como que eu vou manifestar? Porque se eu botar se eu colocar a mesma ilustração que eu coloquei do demônio e o anjo, se eu colocar qualquer ser humano, um do lado do outro aqui, eu falar que aquele é cristão e aquele é um ateu, como que eu vou saber? Não tem dá. como saber. A menos que você veja o que eles fazem, né?
Exatamente. E a manifestação desse selamento daquelas pessoas que foram salvas e têm a sua vida mudada no caráter de Deus, ela só vai ser manifestada através das práticas, que é os frutos. E Exato. aqui a Bíblia vai colocar que tem um outro tipo de selamento também, que é um selamento simbólico, né? Que Exatamente. seria a manifestação da guarda de um dia específico. Exato. Essa é a questão. Então, como que você vai manifestar e como que as outras pessoas vão entender que você, de fato, mudou de vida e agora é uma nova criatura, através da manifestação dos seus atos. E uma delas é a adoração ao dia que Deus colocou em especial, que é o sábado. Exatamente, porque assim, ó, é igual surgiu uma dúvida na classe de professores e tal, a gente estudando com os professores lá surgiu essa dúvida. Mas espera aí, o selo de Deus é o sábado? A gente percebe que não. Quando você vai para a Bíblia, o selo de Deus não é o sábado, mas o sábado contém o selo de Deus. Porque olha só, Correto. se a gente for para Apocalipse, né, capítulo 14, lá vai falar de um grupo de pessoas que são selados, né? Simbolicamente ali é dito 144 mil. Mas é lógico que esse número não é literal, porque serão muito mais pessoas do que isso, né? A população mundial hoje é muito mais do que isso, e na ocasião da volta de Jesus, esses 144 mil estarão vivos e serão marcados com o selo de Deus. E quando você vai para o capítulo, se eu não me engano, o capítulo 13, que vai determinar como esse selo vai dar ali os detalhes do que é esse selo, fala de um selo, de um nome escrito, o nome Deus o Pai, né? Filho, escrito na testa, e que esse é o selo. Então, você entenda que por quê? Como 95% do Apocalipse ele é figurativo, ou seja, é uma linguagem figurada, não é literal, então o que significa um nome escrito na testa? Vamos lá. Testa, lobo frontal, né? Se depois tiver uma oportunidade de eu falar alguma besteira aqui, quem entender do assunto me corrija. Mas aqui, no lobo frontal, é a parte do cérebro onde a gente toma as decisões. Correto. Então, ali, por que está falando o nome escrito na testa? Porque ali é a marca. E aí, até um tema assim que foi abordado na lição passada, eu me lembro que eu estava estudando, e nessa lição também, melhor, nessa lição, foi na parte aqui de segunda-feira, né? Eu tô meio ruim da memória, foi segunda-feira. Fala do selo de Deus e é só na testa. Não tem outro lugar que o que a pessoa é selada, é na testa. Ou seja, você decide escolher ali a verdade e seguir a verdade sendo o selo de Deus, certo? Mas aí fala de um selo também, fala de uma besta, fala de um poder, né? De um poder, lógico, do inimigo de Deus. E aí fala de um selo também, que a pessoa é selado na testa e é selado onde? Na mão direita. E aí o Marcelo, que é da área, ele vai poder me ajudar muito nesse contexto aqui, tá? Por que o selo de Deus é só na testa? Decisão. Ponto. Por que o selo da besta, do poder do inimigo de Deus, é na testa e na mão? Tá, vamos lá. Na testa é por quê? Porque várias pessoas irão decidir de livre e espontânea vontade seguir aquele poder ali. Correto. Mas aí, dentro de um parâmetro de justiça, e o Marcelo, porque também estuda muito a questão das leis, né? Ele vai poder me ajudar nesse sentido aqui. Existe uma expressão, Marcelo, que é dita no meio jurídico aí, que é uma condução coercitiva. Não é isso? Condução coercitiva. Eu já estudei algumas coisinhas do direito, muito pouco, irmãos, tá? Mas já li sobre esse assunto. E aí, eu só quero que o Marcelo me confirme se eu estou falando uma verdade ou algo que não é completamente verdade aqui. A condução coercitiva é quando, por exemplo, um policial no seu poder de polícia ali, ele prende alguém que está fazendo alguma coisa errado e aí, de uma maneira assim, a deter aquela pessoa, ele leva através daquela condução ali, algema e tal, e tem vários parâmetros para poder levar aquela pessoa e resguardar aquele erro que ela está cometendo. É mais ou menos isso, ou estou falando uma besteira? Normalmente, assim, para que as pessoas entendam, as que estão nos ouvindo, normalmente, eu acho que vai ficar bem ilustrativo, Sim. depois eu quero fazer outro também. Vou imaginar que você tem uma questão jurídica para favorecer o entendimento seu. E aí é marcado uma audiência e você não aparece. Uhum. Você tinha a possibilidade de Mas escolher não de ir e quis ir não lá. ir. Mas você optou em não ir. Certo. Só que aquilo lá gerou uma série de cursos, envolveu o tempo de outras pessoas, e aí o juiz falava bem assim, ó, eu vou marcar outra, agora na outra você vai obrigado.
eu não vou te dar a opção de escolha. Você vai ter Entendi. que vir de qualquer jeito. E aí no dia ele emite uma ordem e manda buscar a pessoa. Ela E querendo ou essa, não. Na primeira ela tinha opção, e essa busca que é a condução que é coercitiva. coercitiva. Eu gostaria de fazer assim, dentro da Bíblia a ilustração. Lembra do exemplo, Adalto e irmãos aí que estão nos ouvindo, Uhum. da questão lá da adoração da estátua de Nabucodonosor? Sim, sim. Ele mandou fazer a estátua. Bom, fez a estátua, tinha aquela altura toda, todo mundo estava diante lá de uma planície, no qual eles convidou. E a atenção aqui é que tinham 3 pessoas que, ao tocar lá O som da o trombeta, som, tudo. não manifestaram. A questão é o seguinte: será que existiam apenas 3 judeus lá? Três, assim, pessoas que eram ditos do povo de Deus? Eu É, acredito que não, e tinham outras pessoas. sim. Mas lá estava bem assim, ó, na hora que tocar a buzina, a trombeta, o instrumento que fosse, adorem a estátua. Uhum. Só que aí a coerção estava por trás. Aquele que não adorar vai ser Vai jogado, receber a punição. vai ser decapitado ou vai ser morto. Aham. Uma forma coercitiva, ou seja, ele não te dá muita opção. Ou Exatamente. você faz, ou vai ter que fazer, E senão é, você e vai é morrer. exatamente isso que o Apocalipse quer dizer quando ele fala de uma marca na mão direita, de um selo Exato. na mão direita, porque Perfeito. existiam aquelas pessoas que vão tomar livre e espontânea vontade, né? E a Que gente sabe aceitam a que mentira aceita, e fala é aquela mentira e não, pronta. tá tranquilo, tudo bem. E existe aquelas pessoas que vão ficar assim meio que sem saber e tal e não tem e por um método coercitivo que é esse meio que quase obrigado, eles vão acabar optando por Porque esse pode ser caminho. isso é uma conjectura minha, Dalton. Por exemplo, assim, lá naquela planície de Gohan, lá quando foi feita a adoração, quem sabe tinha outros judeus que estavam lá e pensaram bem assim: mas eu vou me dobrar aqui porque eu não quero morrer, mas depois eu volto a adorar o Deus verdadeiro. Exatamente. Na questão do conflito aqui, essa posição de neutralidade, É mais ou menos o que diz a coerção, né, Marcelo? ou seja, É esse Deus não sentido. aceita isso. Você já tomou a decisão É. já de adorar a Satanás. Então, com base nisso, a gente percebe, a gente deu várias nuances aqui, irmãos, vários exemplos bem práticos para ficar bem fácil de cada um que está vendo aí entender o que é essa questão do selamento. O selamento ele vai acontecer tanto para os selados para o céu, quanto aqueles que irão receber o selo, que vai ser a marca da besta ali. Então, esse não existe selo de Deus na mão, ou seja, não existe selo de Deus por coerção. Todos que são selados pelo selo de Deus são pela livre e espontânea vontade e decisão de servir a verdade ali. E eu adquiri um livro chamado, eu ainda não li ele ainda, mas eu só fiz só uma sinopse dele, que ele é chamado O Grande Reset. E esse reset ele começou, não sei se vocês já ouviram falar, ele começou com o surgimento da pandemia. De lá para cá ele já vem trabalhando já em algumas questões que eu acho que vai ajudar nessa contribuição que a gente Sim, tá falando bem assim. Aqui. O que é o reset? Reset seria reiniciação, né? No exatamente. computador, você reinicia ele, reprograma. Isso. E para começar novamente, por algum erro que deu. O que a sociedade de forma oculta ela vem fazendo, Adalto? Ele vem trabalhando de forma oculta, tanto na economia, tanto no meio social, quanto no meio religioso, Político, né? no meio político. E eu acho que você percebe que está tendo esses movimentos aí. Uhum. No meio político, eles estão colocando apenas 2 movimentos, né, na sociedade. E qual é o objetivo deles? Eu vou falar rapidamente aqui. Por exemplo, o primeiro seria uma inclusão. Incluir todos os grupos, né, Uhum. em um grupo único. E aí entraria o religioso fazendo uma... Algo bem parecido com ecumenismo, né? Exatamente. A comunidade, algo comum a todos. O outro seria, por exemplo, uma questão bem ênfase, uma questão mais voltada à ecologia, à questão climática, né,
a questão da natureza. E O agora, mundo precisa de um dia para descansar, para não acontecer nada, para a terra recuperar essa questão toda. Você vê já isso, né, acontecendo. e o outro que eu acho que é o menos importante, uma sociedade menos, aliás, mais resiliente, ou seja, mais propensa a algumas possíveis catástrofes, vírus, pandemias que possam vir. Onde é que eu quero chegar aqui? Imagine e a sociedade ela vai funilar para isso, ou você vai ter que escolher o certo ou o errado. Isso é inevitável. Aham. Na parte frontal aqui, que é da testa, dois grupos vai ser literais. Os que vão aceitar a verdade de Deus e os que não vão. Eles vão aceitar a verdade de Satanás, que é a mentira. Só que terá um outro grupo, que é o que a gente colocou antes, de forma coercitiva, e aí entraria esse mecanismo que a pessoa às vezes nem tanto aceita um lado, mas ele se sujeita àquilo para não... E de uma forma assim muito passiva, né? Imagine o seguinte, daqui a alguns anos, a gente não poder colocar um filho numa escola, Adalto, não poder entrar, que vai estar tudo de forma tecnológica, tudo através da tecnologia. Então, por exemplo, você não conseguir comprar mais no mercado, Não poder vender mais alguma coisa. Você estando doente e No precisar de um hospital, hospital né? rápido, lá você ser impedido. Coercitivamente seria isso. Assim, mas eu não concordo muito com aquela ideia, mas vou me submeter a isso aí. Porque eu preciso. Eu preciso e para mim é mais conveniente. Seria um terceiro grupo. Então você percebe, irmão, que as coisas elas não são tão assim, muito, como é que eu vou dizer, muito fáceis como a gente às vezes pensa que é. Porque assim, a decisão, o selo de Deus, a verdade, a mentira, ela é muito clara. Ou você adora a Deus ou você adora Satanás. Ou você guarda o dia que Deus ordena que seja, ou você vai guardar o dia que o Satanás mudou, que a gente sabe muito bem que é o domingo, né? Mas o algo não é tão simples assim. Da maneira como a gente está abordando, como a gente está falando aqui, vão ter muita coisa inserida nesse contexto. Vai ter muita coisa, né? Imagina então começar a tocar em pontos que são vulneráveis para nós: saúde, família, sobrevivência, né? A própria Bíblia relata que no final dos tempos a gente vai sobreviver pela fé, que guarda, a gente viu na lição passada, aqueles que têm o testemunho de Jesus, que guardam os mandamentos e têm o testemunho, têm a fé de Jesus. Então, ter a fé de Jesus é ter essa fé que fala, não importa se eu estou proibido de comprar, de vender, se eu não tenho assistência em determinado tipo de coisa, então eu também não quero, eu vou me manter fiel aqui porque Deus está voltando e eu preciso fazer parte do selado de Deus, tá? Abrindo um parênteses aqui rapidinho, estamos ali mais ou menos no meio do nosso tempo, tem ali em torno de uns 20 minutos, estamos mais ou menos também no meio do nosso estudo aqui, mas eu quero dar os parabéns aqui. Dar os parabéns aqui para os nossos amigos. Já estamos aqui com 22 pessoas. Quando começou a transmissão, estava com menos de 20 ali, em torno de 12, 13 pessoas. Agora quase que dobrou. Então, você que está chegando agora, tá joia? De repente não nos conhece, eu me chamo Adalto, sou aqui da Igreja Adventista e temos esse hábito de transmitir os cultos de sábado, do estudo da escola sabatina e da lição. Tem um guia que nós chamamos de lição de escola sabatina, que é esse guia aqui, onde a gente faz o estudo periódico dele, sistematizado, cada dia da semana, tá? E no sábado a gente vem aqui, faz um culto em louvor e adoração a Deus e também estudamos a palavra e convidamos sempre um professor para estar conosco aqui. Hoje estamos com o professor Marcelo, tá? Que está acompanhando e abordando os assuntos da lição conosco. Então quero dizer para você que seja muito bem-vindo. Tem 21 aparelhos conectados aqui agora nesse momento. Eu queria pedir um favor, você colocar no chat aí, no campo onde você pode escrever a mensagem, coloque aí quantas pessoas está vendo com você. É necessário para nós fazermos um relatório e saber até onde estamos abrangendo aqui com a nossa transmissão. Após o Diego ali, a Maria Rosalice, Rose. Ô Rose, muito bem, que coisa boa te ver por aqui. Eu te vi durante a semana, tá? Seja muito bem-vinda, feliz sábado. Que estamos sentindo sua falta aqui, Rose, tá? Venha na nossa classe está ali. Tá joia? Seja muito bem-vinda, que Deus te abençoe e esteja com você sempre aí. Mais algumas pessoas ali comentaram. Aldelina Pires, bom dia, minha irmã. Que Deus te abençoe e te guarde, esteja conosco aqui, né? E seja muito bem-vindo. Todos aqueles que chegaram após a gente iniciar aqui. Porque às vezes a gente inicia e as pessoas chegam 2, 3, 4, 5 minutos depois ali e a gente não menciona. Então quero abrir esse tempo, esse parênteses aqui, para fazer menção a vocês e agradecer pela presença
ali. E a gente definiu aqui, vimos aqui, né, Marcelo? Ficou muito bem definido que seremos selados e que esse selamento vem a partir de quem adoramos, não é verdade? Então, se a gente escolhe de uma maneira consciente adorar a Deus e a sua verdade, a gente é selado na testa com o selo de Deus. E se a gente ficar ali meio que titubear, não, eu vou, mas não vou, estou sendo penalizado, eu preciso disso, preciso daquilo, então já é uma grande oportunidade de ser selado ali, ou na testa, através também de uma decisão, ou na mão pelo selo da besta. Então devemos ter esse cuidado, que é a quem adoramos que define. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você que está nos vendo aí, para que você reflita. Não precisa me responder, eu quero que você apenas reflita nessa pergunta aqui. E é uma pergunta que está dentro do nosso guia, lá na parte de segunda-feira, no rodapézinho, lá no finalzinho. A pergunta é a seguinte: por que a fidelidade diária ao Senhor é a chave que nos prepara para a crise final? Por quê? Por que que eu preciso ser fiel cada dia ali a Deus e buscar estudar a palavra cada dia? De que maneira isso vai me ajudar naquele confronto final, na hora que chegar assim a decisão mesmo? De que maneira isso pode me ajudar? Então que isso fique para nós pensarmos aí de que maneira nós temos que buscar a Deus. E se isso é relevante, se eu tenho que estar fazendo isso diariamente na minha vida ou não. E aí, a gente até começou a falar um pouquinho aqui sobre essas consequências da adoração a Deus e da adoração ao poder da besta. Mas aí, Marcelo, eu falei de 95% do livro do Apocalipse como sendo figurativo, mas tem uma parcelinha de 5% aí que ela é literal realmente. E eu queria que você comentasse para nós um pouquinho sobre as sanções, sobre as penalidades, que isso está lá na parte de terça-feira do guia, né? Sobre essas penalidades que o povo de Deus ou aqueles que escolherem ser selado na testa pelo selo de Deus vão receber como consequência dessa escolha, né? E o até onde irão essas penalidades? Você até começou a falar sobre isso agora há pouco, hospitais, escolas e tal. Então, assim, isso vai impactar na vida do cristão ali de que forma necessariamente? É, o impacto ele vai ser total, Adalto. Eu comecei a falar antes sobre esse processo que está ocorrendo de forma é oculta, mas se você buscar um pouco de conhecimento, assim, principalmente na internet, você acha. E uma delas assim, eu vou até chocar vocês aqui, ó, assim, se vocês não viram ainda, é quebrar a forma de economia que o mundo acredita hoje, porque ele terá que reiniciar novamente. E assim, dentro dessa inclusão é fazer algo mais igualitário a todas, não ter essa disparidade entre tantos ricos e tantos pobres. Isso está para acontecer. E quebrando esse modelo, o sistema bancário ele vai desaparecer. Provavelmente, tudo indica para uma moeda que seja digital. Ou seja, e aqui vai o ponto, aquelas pessoas que têm dinheiro guardado no banco, pode ser que o dinheiro dele desapareça, né? Então, o quanto que vai ser de forma as penalidades econômicas, assim, vai ser desastroso e danoso para as pessoas. Dizem que depois da pandemia surgiu, não sei se foi por coincidência ou não, 500 novos bilionários no mundo. Olha só. Não existe uma disparidade ali, assim, poucas pessoas tendo tanto e A maior quantidade de dinheiro, né? então eles vão tentar resolver isso aqui. E quando chegar nesse momento, essa parte coercitiva, tanto econômica e quanto mais para frente depois, até da questão de sentença capital, que é a morte, ela vai chegar. E aí eu fiz uma pesquisa assim, no passado, para ver se nós tivemos essa experiência. Lá no continente asiático, por exemplo, teve alguém que liderou lá aquela região chamada Mao Zedong, matou cerca de 70 milhões de pessoas. Nossa, pelo muita simples gente. fato de que ele ditava determinadas regras e algumas pessoas não se submetiam a ela. Não queria aceitar. 70 milhões, imagine. A gente conhece a história, Adolf Hitler matou 17 milhões aproximado. Um outro chamado Taberlão, 20 milhões.
Na União Soviética, diz que foram assassinados 25 milhões porque não se sujeitaram às vontades dos imperadores, né, e líderes daquela época. Enfim, o que nos apresenta para o futuro não é algo bom. Exatamente. E como eu estava dizendo no início, irmãos, da fala, antes do Marcelo falar, existe um percentual ali aproximado de 5% do Apocalipse que é literal. E essa parte onde Apocalipse fala lá, onde João escreveu lá no Apocalipse, que seríamos impedidos de comprar e vender, isso é É literal. literal. Não é figurativo. Então, assim, vai chegar um ponto em que o ser humano que está selado, que decidiu ali escolher o caminho da verdade, o caminho de Deus, não vai ter essa liberdade mais. E aí a gente tem que entender como que a gente vai poder passar por isso. Essas penalidades, essas sanções econômicas, elas nos farão ser vistos de uma maneira muito diferente. Né? A gente vai ser visto como o inimigo do mundo, então vai ser toda uma Perfeito. massa. Imagina que hoje o mundo tem uma quantidade aproximada aí de 8 bilhões de pessoas. Então imagina, grande percentual dessa massa concordando com tudo aquilo ali, sendo como algo bom para o mundo, um dia onde nada funciona, e esse dia vai ser o domingo, a gente sabe muito bem que é profético e está prestes a se cumprir essa profecia, né? E aí esse dia do descanso, e aí a gente já vê isso refletido no mundo desde que eu me entendo por gente. Aqui em Formosa, por exemplo, quando você sai na rua domingo pra você ver. Você sai na rua domingo, tá aquele marasma, aquela coisa, aquele paradão assim, ó. E aí então imagina uma parcelinha pequenininha do mundo, né, falando que tá errado, que todo mundo tá errado, que nós estamos certo, né? O mundo Então, está certo e aqui aquela pequena parcela tá errado, né? aí chega um momento em que aquela pergunta que eu fiz no dia anterior, de segunda-feira, para vocês, né? Porque a fidelidade diária ao Senhor é a chave que nos prepara para onde? Para quando? Para esse fim, para esse momento. Então, quando eu sou fiel a Deus, estudando a Bíblia, buscando a verdade, todos os dias ali, buscando esse entendimento, quando chegar no ponto de eu decidir, É. essa decisão vai ser muito clara para mim. E não vai importar quanta penalidade eu vou receber, mas eu vou ter aqui, que tem até mais uma pergunta aqui que ela é feita no rodapé também. Pense no que o ser humano é capaz de fazer. Olha só. Isso mostra a facilidade com que os eventos finais podem acontecer, né? O ser humano, o que que o ser humano é capaz de fazer? Olha só, da noite para o dia houve uma reviravolta com essa pandemia aí, e a gente sabe que isso balançou a economia, todos os cenários do mundo, saúde, político, religioso, social, econômico, tudo foi revirado, né? E agora, como a gente deve guardar nosso coração? É com a fé de Jesus, tendo a fé nele que ele vai nos solucionar. E aí eu estou falando de um cenário, assim, vamos dizer, de plantio e colheita. E a lição, ela traz essa figura de linguagem, quando ela traz a questão das chuvas, serôdia e temporã, temporã e serôdia, né? Ela vem falando um pouquinho sobre isso. Quando eu estudo, irmãos, a Bíblia diariamente, quando eu tenho esse comportamento desde que eu era criança e venho trazendo isso de uma maneira sistematizada, de uma maneira didática, como a gente faz com o estudo da lição da escola sabatina, eu estou fazendo o quê? Eu estou plantando. Eu estou colocando ali uma semente. E através desse estudo, eu vou regando essa semente. E essa chuva que rega é a chuva temporã. Né? E a gente já entende que isso já aconteceu. Que isso tem que acontecer de uma maneira sistematizada. E aí, eu queria que o Marcelo comentasse um pouquinho para nós também, Marcelo, sobre a questão da chuva serôdia. O que é essa chuva? Tendo em vista que a temporã, ela é uma chuva que ela cai, ela rega o grão, ela rega a terra ali para que coloque o grão, para que o grão germine, para que nasça. E o que é essa chuva serôdia e que momento que ela vai acontecer? Simbolicamente, no livro lá de Joel, ele vai falar justamente sobre isso, sobre dois tipos de chuva. A temporã, que acho que a maioria aqui sabe também, os que estão ouvindo, que seria aquelas primeiras chuvas que ela cai no solo para preparar a terra, A né? gente costuma dizer assim, a chuva da manga, Isso. né? Mas só que essa chuva em si, ela é importante, mas não é a única e também não é a suficiente. Exato. Para que possa florescer e dar fruto, ela tem que ter uma outra chuva, aquela chuva mais intensa, né? Que a Bíblia coloca como uma chuva chamada chuva serôdia, e que no passado ela ocorria no mês de março e abril, servia para amadurecer o fruto, para dar fruto. Simbolicamente, ou trazendo para
a vida espiritual, seria justamente isso. No sentido mais individual, às vezes, meu irmão, você já teve a experiência da palavra de Deus, já foi plantado lá, é como aquela ilustração lá nos evangelhos, que passa o semeador e fica jogando a semente, né? Exato. E dependendo do solo, ele não vai pegar, mas quando ele cai em solo mais propenso, lá no futuro ela vai germinar e vai gerar uma planta. É nesse sentido, então, a chuva serôdia. Uma vez plantado a verdade na vida individual de cada um, ela terá que florescer. E o Espírito Santo fará esse trabalho nos últimos dias. Exatamente. E é interessante porque assim, ó, o que acontece? Como a gente estava falando de literalidade e figurativo, esse contexto que a gente está citando das chuvas já é um contexto figurativo. Figurativo. Não é que vai chover do céu, né? Exato. Mas sim é um derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque a gente acredita, por exemplo, que aconteceu isso lá no Pentecoste. A lição traz até esse relato aqui, que houve esse derramamento dessa chuva, o povo foi cheio do Espírito Santo, ela aconteceu mais especificamente em 120 homens, e aí no Pentecoste, naquele período ali, aconteceu do evangelho ser pregado a todo mundo, né? naquele tempo ali. E aí, só para a gente poder concluir, que nosso tempo realmente já está no final aqui, temos aí poucos minutos para concluir, Marcelo. Acontece o seguinte, que depois dessa chuva, desse derramamento do Espírito Santo, existe um anjo aqui, que é tido como figurativo também, né, que está lá no capítulo 14 de Apocalipse, é relatado um anjo. E aí que o guia fala assim, ó, o anjo que anuncia a queda de Babilônia tem grande autoridade, como os anjos do Apocalipse 14, né? Esse anjo representa mensageiros humanos. Ele revela a glória de Deus tão plenamente que ilumina a terra. Então, assim, esse derramamento dessa chuva, essa iluminação do Espírito Santo, não vai ser algo estrondoso assim para acontecer. Ele vai acontecer de uma maneira assim, pontual, mas que naquele ponto ali vai iluminar, vai esclarecer e vai ser o limiar da volta de Jesus, né? Então, assim, a gente acredita que nesse momento nós seremos usados pelo Espírito Santo para poder pregar essa mensagem angelical, essa mensagem que o anjo relata lá em Apocalipse 14. E aí vai haver o quê? Um alto clamor, né? Esse alto clamor, e vai ser bem na culminância da volta de Jesus, quando o mundo inteiro for assim para poder engolir, para poder avassalar de uma maneira avassaladora, assim, destruir todo aquele povo que ainda levanta a bandeira da verdade de Deus. Aí é onde Jesus aparece nas nuvens celestiais e nos busca. Então, Perfeito. que nós possamos ter essa certeza, irmãos, a cada dia da nossa vida, né? Quero passar aqui a palavra ao professor Marcelo, que ele, nesses 2 minutinhos que resta, ele possa encerrar para a gente esse estudo, que foi algo grandioso, maravilhoso, e no final das palavras dele eu vou fazer uma oração para a gente poder concluir aqui o nosso estudo. Tá, o tempo já está escasso, mas de forma bem breve, a lição de todo o trimestre ela é importante, porque ela vem falando sobre determinados temas, especificamente para os nossos dias e um pouquinho além para o futuro. Nessa lição que passou, a gente percebe a importância, então, do Espírito Santo na nossa vida, do selo de Deus na nossa vida, e o quanto também é importante a gente buscar a palavra de Deus, porque se a gente não buscar agora, no futuro, ou amanhã, ou eu não sei depois, o Espírito Santo não terá como fazer Agir florescer em nós, né? em agir. Então você tem que buscar a palavra de Deus enquanto há tempo. É o plantio, né? Chegará momentos aí em que essa igreja será fechada, outras serão fechadas, você não terá como se alimentar mais. Essa transmissão não existirá. E como que você vai se alimentar? Como que o Espírito Santo vai poder agir na sua vida se você não tiver algo lá dentro? Exato. Então será impossível. E é isso, irmãos. Quero agradecer aqui a todos que nos acompanharam. Tivemos aí 22, 23 pessoas acompanhando aí em alguns momentos, mas em média entre 15 e 18 pessoas, tá? Muito obrigado por cada um. Que você deixe a sua dúvida, se você tiver nos chats aqui, os comentários, a gente vai procurar responder isso para vocês no decorrer do tempo aí. Quero fazer aqui uma oração para a gente poder encerrar nosso estudo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui em saúde, em espírito e em verdade, e aqui nós podemos aprender um pouco mais de Ti. Obrigado pela pessoa do professor Marcelo, que sempre busca entendimento e cada vez mais o conhecimento para poder ensinar ali os seus alunos e também buscar a cada dia instruir sua família e os seus
comandados ali também a obedecer ao Senhor em espírito e verdade. Então, obrigado por cada um dos professores da Escola Sabatina, obrigado por essa escola, que o Senhor nos proteja, nos use cada dia e que nós possamos de fato ser selados com a decisão diária de servir ao Senhor, independentemente das consequências que possamos sofrer. Que a recompensa nós sabemos que teremos um dia, que é o retorno do Senhor nas nuvens celestiais para nos levar para a eternidade e morarmos com o Senhor eternamente. Muito obrigado por essa promessa e por essa certeza. Muito obrigado por tudo. Nós pedimos e agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.